se você era um cara que, por exemplo, você era um cara que era um cara que era viciado em droga, em bebida, alcoólatra e tal, pá, velho, a gente tem que entender primeiramente que a gente ainda está inserido na sociedade. Eu vou fazer o quê? Vou me desconectar de todo mundo? Vou viver dentro de uma caixa, isolado? Eu não posso beber a bebida. Não. Eu acredito que a gente, assim como a psicologia explica, a gente precisa sabe aquele barulho de terapia ocupacional? Uhum. Sabe? Que a gente precisa substituir os nossos hábitos por coisas que edificam, coisas que nos ajudam. É igual, por exemplo, quando você... A questão... O aspecto, por exemplo, templo. Eu acredito que ele tem muito peso no aspecto terapêutico. Sim. Porque, por exemplo, o cara que vai, por exemplo, para um culto no domingo, para um culto no meio da semana, é bom, é maravilhoso. Por quê? Aquele tempo que ele está lá, ele está ocupando a mente dele, ele está edificando a mente dele, ele está aprendendo alguma coisa, mesmo que não seja no aspecto espiritual, mas no aspecto crescimento pessoal. Sim. Isso é bom. Esse tempo que ele está ali, ele está ganhando. Assim como o moleque que sai da rua e está jogando futebol. Ele está ocupando o dia dele com coisas que vão dar crescimento para ele. E aí eu falo isso também com práticas espirituais. Por exemplo, a pessoa que aprende, você pratica como? Você, por exemplo, a oração, na minha experiência pessoal. A oração não é um negócio que, tipo, essa minha carne gosta de fazer. A minha carne odeia orar. Uhum. A minha carne odeia ler a Bíblia. A minha carne odeia jejuar. Porém, eu pratico isso como uma... Como é que se fala, gente? Que é doutrina, que Disciplina. Disciplina. Eu oro com disciplina. Eu acordo, eu já... Porque a primeira coisa que eu já fazia antes, quando eu acordava, era pegar o celular. Uhum. Eu coloquei isso pra mim. Eu falei, não, tá errado, eu não quero. Ah, por quê? Porque é certo ou errado? Não é questão de ser certo ou errado. É questão de que eu não quero ser escravo desse troço. Sim. Então, hoje pra mim é mais fácil. Porque eu me doutrinei. No início foi uma doutrina, isso foi difícil. Depois se torna um hábito. Sim. Pra mim hoje é mais leve. Então, esse hábito me traz serenidade, esse hábito me traz edificação, esse hábito impacta na minha vida de forma muito grande. Por quê? A oração, ela pode ser explicada para outras pessoas como meditação. Ela vai ter um impacto psicológico, vai ter um impacto físico, Sim. mano. Isso é comprovado pela ciência. Pessoas que oram são mais centradas. Tem uma área do cérebro. Tem uma área do cérebro e tal, tudo esse bagulho aí. Então, eu acredito muito nesse negócio. Só que a galera fica muito naquela parada. Eu posso isso, eu posso aquilo, eu não posso assim, eu posso... Então, cara, eu vou falar o que eu acredito. Né? Sobre a questão do evangelho e tal. Existe uma má interpretação sobre Romanos. Entende? Por que eu digo isso? Por que a gente vê muito esse tipo de coisa? Pode fazer tatuagem? Se eu fizer tatuagem, eu vou pro inferno. Se eu fizer isso, se eu ouvir música do mundo, eu vou pro inferno. Tu percebe que no fundo da pergunta tem ali uma influência de uma doutrina do medo, que parte de uma má interpretação sobre Romanos. Vinícius, o que você quer dizer com isso? Romanos 1,16 fala da ira de Deus que se acende do céu, né, contra toda impiedade humana. Aí fala, o apóstolo Paulo ele começa a descrever qual era o contexto social da cidade greco-romana, da época. Ele começa a falar que um homem se inflamou de paixão por outro homem, daí surgiu a questão da homossexualidade, tal, aquela coisa toda. E aí, no capítulo 2, ele fala sobre a questão dos religiosos, fala dos judeus, e fala da impiedade dos judeus. Só que parece que a galera para aí. Parece que Deus continua irado com a gente. Parece que Jesus não morreu. Parece que, tipo assim, a obra de Jesus foi nos incluir no judaísmo. Parece que tá todo mundo assim, se você quiser ser salvo, você vai ter que aí, cara, sacrificar um cordeiro. Cortar a cabeça do pinto. Vai ter que, misericórdia, cara. Graças a Deus eu sou gentil. De verdade. Mas, tipo assim, tu percebe isso, que é quase isso. Vê algumas igrejas que são tão judaizantes,
Que você entra para a igreja e você vê um monte de judeu na igreja. Isso, mano, é um bagulho que eu fico doido. A judaização, sendo que eles não, acho que eles não têm noção de que, tipo, esses judeus não gostam de Jesus, não, então, né? o que eu quero dizer com isso? Que as perguntas estão justamente ligadas à má doutrina que é pregada. Meu pastor, ele fala isso, que a doutrina ruim adoece. Entende? Então, assim, um exemplo, a forma como você pensa a seu respeito vai dizer muito a forma como você vai viver. Um exemplo, Deus te chamou, cara, para você pregar as nações, cara, e Deus te chamou para discipular pessoas. Mas se você não se vê assim, não se pensar dessa forma, você nunca será. A gente sempre olha para a profecia, sempre olha para as situações como algo futuro. E aqui eu quero dizer isso é a palavra de Deus para você, cara, é para vocês. Enquanto você pensar que o que Deus disse a seu respeito é para o futuro, você nunca vai ser.